Vamos fazer uma oração ao Senhor. Amado Pai Celestial, somos muito gratos por estarmos na Tua presença, na comunhão do Teu Espírito Santo. E nós te pedimos agora que possamos ser conduzidos pelo Teu Espírito para entender a Tua Palavra. E não somente entendê-la, mas também para que ela possa ser aplicada aos nossos corações e às nossas vidas. Que nós possamos levar fruto através da Tua Palavra. Então, nos ajuda, Pai. Que o Espírito nos possa conduzir, guiar. E que Ele seja para nós hoje, mais uma vez, o intérprete das Escrituras. No nome de Jesus. Amém. Vamos abrir o livro de Apocalipse, capítulo 12. Nós ficamos aqui no período da manhã e nós estamos falando do grande conflito que se desenvolve através das eras, desde o princípio, entre o reino de Deus e o reino das trevas. E que nesse conflito nós encontramos, ou achamos, dois protagonistas. Segundo o Apocalipse, capítulo 12, um deles é a mulher e o outro é a serpente. A mulher aparece aqui já não mais como uma mulher específica, individual, como no princípio, no Gênesis, Eva, mas agora a mulher é uma mulher corporativa, é a igreja. E essa mulher aparece vestida com o sol, com a lua, debaixo dos seus pés, e coroada com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Isso nos fala da natureza da igreja, aos olhos de Deus. Ela está vestida de Cristo, ela está enraizada na revelação do Velho Testamento, que é a lua, e ela é a expressão do povo de Deus e a unidade do povo de Deus, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. Em Efésios, vamos ler aí Efésios capítulo 2, porque aí diz que justamente isso, no versículo 14, Efésios 2, 14, diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Aqui o apóstolo está falando então que na igreja, na cruz, dos dois povos, judeus e gentios, Deus fez um só e novo homem. A igreja então é a união em apenas um só novo homem e um só novo homem dos judeus e dos gentios, do Velho e do Novo Testamento. Então vamos voltar para Apocalipse. A mulher estava grávida, e isso quer dizer que o propósito da mulher é dar à luz um filho na história, ao longo das eras. E essa mulher, num primeiro sentido, representando Israel, ela deu à luz um filho, que é o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus. E nós podemos ver aí no versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho, varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Então nós temos aí o nascimento do filho da mulher, e esse filho é arrebatado para Deus e para o seu trono. Esse filho é o cumprimento do propósito de Deus com a mulher. A mulher tem que dar à luz esse filho para que esse filho venha reinar, venha governar segundo o propósito eterno de Deus. Agora, nós sabemos que Israel, o propósito da nação de Israel, foi dar à luz o Messias, o Cristo. Quando o Cristo veio ao mundo, finalmente se cumpriu o propósito de Deus para Israel.
toda a história de Israel apontava para esse momento, para esse tempo, quando finalmente o Messias, o Cristo viesse, e então se cumpriria o propósito de Deus para a nação. E isso realmente aconteceu. Cristo veio, e então aquele propósito da mulher de Israel no Velho Testamento foi cumprido. Esse é o Cristo individual. Cristo aqui então é aquele que é, no primeiro lugar, arrebatado para Deus até o seu trono. Nós sabemos, irmãos amados, porque o que nós estamos estudando nesses dias, que o propósito de Deus é realmente fazer o homem segundo a sua imagem e dar a esse homem o governo, o domínio, a autoridade sobre a sua criação. Esse é o significado do reino de Deus. Que o homem possa levar a imagem de Deus e então o homem possa receber a herança do reino de Deus, que é o domínio sobre a criação de Deus. E nós sabemos que o homem falhou, fracassou totalmente nesse propósito divino. O homem caiu, ficou fora daquele propósito divino. Ele foi incapacitado por causa do pecado para realizar esse propósito divino. Ele foi distorcido pelo pecado, ele ficou fora, destituído da glória de Deus, da comunhão com Deus. Ele foi jogado fora do jardim. E então o homem perdeu totalmente e aquele propósito, e o reino de Deus ficou escondido desde a fundação do mundo. Mas graças a Deus ele não desistiu do seu propósito, porque Deus amou desde antes da criação do mundo ao homem. Então Deus providenciou a resposta. Mas no entanto o homem caiu e na sua queda aquele lugar de domínio, de governo sobre a criação foi usurpado pelo diabo. Foi o diabo que se constituiu, se converteu no príncipe desse mundo, da criação caída. Então, o diabo usurpou esse lugar. Por isso você pode ver aqui que o diabo está frente à mulher para devorar ao filho. Por quê? Porque ele sabe que a vinda desse filho é o fim e a ruína definitiva para ele. Ele sabe que quando esse filho venha a nascer, o diabo terá chegado o fim do diabo e o seu reino de trevas. Então, por isso o diabo está aí. Ele sabe que tudo está sendo julgado nesse momento. O seu destino final está em jogo no momento em que vai nascer o filho varão. E nós sabemos que esse filho nasceu na história do mundo. O Senhor Jesus veio. E ele se converteu, como nós falamos, naquele homem perfeito, segundo o coração de Deus. O Verbo se fez carne, assumiu totalmente a natureza humana. E estando nessa condição perfeitamente humana, ele viveu a vida e percorreu a jornada que o homem primeiro falhou totalmente em viver e percorrer. E chegou a ser então o homem perfeito, segundo o coração de Deus. Ele se converteu naquele homem que Adão não conseguiu ser. E então ele veio a ser aquele homem. Realmente ele era aquele homem. E ele então novamente foi enfrentado com o diabo, com a tentação do diabo. E ele venceu. E o diabo não conseguiu vencer. E então o Senhor enfrentou toda a tentação. Não somente no princípio, quando nós vemos aquela tentação no deserto. Mas ao longo da sua vida ele foi tentado muitas vezes pelo diabo. A Escritura diz que ele sofreu. Ele padeceu sendo tentado. Ele foi tentado, lembra quando Pedro se colocou na frente dele, querendo impedir que o Senhor fosse a Jerusalém para morrer? E era o diabo que estava aí. Ou em Getsemaní, ele mesmo aí, o diabo estava aí também para tentá-lo. Muitas vezes o Senhor sofreu a terrível tentação do diabo. Mas ele venceu. E como homem, ele derrotou totalmente ao diabo. Então, o Senhor Jesus se tornou aquele homem, segundo o coração de Deus. Mas o propósito da vinda e da encarnação do Senhor não era simplesmente ele chegar a ser aquele homem perfeito. Porque o propósito dele era resgatar a humanidade que tinha sido cativada pelo diabo, e pelo pecado e pela morte. E ele o fez, como nós falamos, dando a sua vida, morrendo na cruz e então pagando a nossa dívida, pagando o preço do nosso resgate. Ele levou os nossos pecados e ao fazer isso, ele tirou o fundamento do diabo para manter cativa a humanidade. Porque o fundamento do diabo, a razão pela qual ele tem o poder de manter a humanidade cativa, é o pecado.
e a culpabilidade do homem. Mas o Senhor cancelou a nossa dívida e então as acusações do diabo, o poder do diabo perdeu a sua base de sustentação. O diabo não tem mais autoridade legal para dominar ao homem, porque Cristo morreu na cruz. Então, esse é o filho varão no primeiro sentido. Cristo venceu totalmente o diabo. Vamos tentar ver mais profundamente de que maneira o Senhor primeiramente venceu ao diabo. Vamos ler aí em Colossenses, capítulo 2, versículo 13 ao 15. Diz assim: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida, o que nós falamos hoje, que contra nós que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial. Removeu-a inteiramente, encravando na cruz. E agora veja o versículo 15. E despojando aos principados e às potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que quer dizer tudo isso? Quer dizer que o fundamento do poder do diabo sobre nós estava na nossa dívida. A dívida que diz aqui, o escrito da dívida, que era contra nós. O fundamento do seu poder sobre nós era a dívida. É por isso que aí no livro de Apocalipse diz que ele é o acusador dos nossos irmãos. Porque ele podia acusar. Era como aquele advogado, como se chama aqui aquele o prosecutor? Aquele que acusa no juízo. O promotor. Ele era aquele promotor que apresenta as provas contra nós. E sempre que ele apresentava essas provas, nós éramos achados culpáveis diante de Deus. Não podíamos ser justificados, ficávamos sempre condenados. E então ele mantinha o seu poder sobre a humanidade. Ele tinha as provas, ele tinha o escrito da dívida para apresentar sempre aos olhos de Deus. Está vendo? E esse escrito não era falso. Era realmente o que nós tínhamos feito. Nós tínhamos pecado, tínhamos transgredido muitas vezes a lei de Deus. E então éramos culpáveis. Mas o Senhor Jesus diz que o Senhor encravou esse escrito de dívida na cruz. Glória ao Senhor. Ele pegou esse escrito e cancelou a dívida. E é como quando você coloca aqui naquelas notas onde estão as dívidas, coloca um carimbo e diz assim: cancelado. Acabou. O Senhor cancelou a nossa dívida na cruz. Ele colocou um enorme carimbo que diz para sempre, por toda a eternidade, cancelado. E o diabo não tem mais poder sobre nós. Ele não pode mais nos acusar. Nunca mais. Por toda a eternidade, o diabo tem fundamento algum para acusar aos filhos de Deus, aos que creem nele. Não é isso maravilhoso, irmão? Então ele não tem mais poder sobre a humanidade. Não tem mais poder sobre o homem, uma vez que Cristo cancelou a nossa dívida sobre a cruz. Mas além disso, versículo 15, acrescenta: e despojando aos principados e às potestades. E essa palavra é maravilhosa. Sabe o que significa isto? Continuamos. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. No tempo antigo, aqui a palavra que o apóstolo Paulo utiliza, a palavra aí, triunfando, essa é uma tradução de uma palavra que se usava no tempo antigo e se usava no seguinte sentido. Quando um grande general do exército romano, por exemplo, César, ia para conquistar algum território inimigo, ele entrava lá com seus exércitos, derrotava todos os inimigos. E o que ele fazia depois é que ele voltava a Roma e se fazia uma cerimônia de celebração da sua vitória. Essa cerimônia chamava-se o triunfo. O triunfo. E essa é a expressão que usa aqui o apóstolo Paulo.
E o general romano entrava então no seu cavalo branco pela principal avenida de Roma, que chamava-se a Via Ápia. E todo o povo, o povo de Roma estava aos lados da via, celebrando o triunfo do general. E o general marchava lá na frente, vitorioso. E por trás dele, por trás do seu cavalo branco, ia todo o seu exército vitorioso, marchando após dele. Mas atrás desse exército, submetido nas cadeias e algemados, iam todos os inimigos derrotados. Ao frente deles iam os reis derrotados, com cadeias no pescoço e com algemas nas mãos, totalmente despojados da sua dignidade, totalmente derrotados e expostos ao escárnio e ao ridículo público. Entende você o que estamos falando? E entrava o general, e ele expunha ao desprezo público a todos aqueles que ele tinha vencido. E quando chegava lá na frente, o final, eles eram levados e eram mortos. E acabava para sempre o poder deles. É isso que diz Paulo que Cristo fez com o diabo sobre a cruz. E com todas as potestades sobre a cruz. Ele as venceu e as reduziu ao nada sobre a cruz. Amém? Ele as despojou. Porque quando ele cancelou a dívida, ele mostrou finalmente que elas eram totalmente, eles estavam carentes de todo o poder, de toda a capacidade de se continuar a oprimir a vida humana. E ele, então, as venceu, as submeteu para sempre sobre a cruz. Você crê nisso? É isso que diz a Escritura. Nós temos que crê-lo porque é a verdade. É aquilo que Cristo fez. É aquilo que aconteceu sobre a cruz. O diabo foi vencido. Ele não vai ser vencido no futuro distante. Ele já foi reduzido ao nada. Ele foi já exposto ao desprezo. Ele foi mostrado como débil, fraco, vencido, sem poder nenhum sobre a cruz de Cristo. Aí acabou para sempre o poder do diabo sobre a humanidade. Glória a Deus. É isso que nós precisamos saber. É isso que o diabo teme sobre todas as coisas. Quando o diabo escuta falar da cruz, ele treme, porque sabe que aí ele foi vencido para sempre. Ele não pode fazer mais nada uma vez que a cruz de Cristo aparece no centro da história humana. Porque sobre essa cruz, Cristo venceu para sempre. O diabo não tem poder sobre o Cristo crucificado. Ele pensava que nessa cruz ele tinha ganhado, mas aí foi quando ele perdeu tudo para sempre. Então, meus amados, esse é o triunfo de Cristo sobre a cruz. É por isso que ele se levantou vitorioso dentre os mortos. Ele tinha conquistado o poder da morte. Ele tinha conquistado para sempre a morte na sua ressurreição. E para sempre o poder do diabo estava destruído. Cristo é, por isso, falando agora no sentido do Apocalipse, Cristo é o primeiro, é o precursor, é o cabeça de todos os vencedores de Deus. Ele venceu para que na sua vitória todos nós possamos vencer também. Amém? Então, é isso que aconteceu. Segundo lugar, agora ele como homem perfeito, ele restabeleceu ao homem ao seu lugar no propósito eterno de Deus. O homem foi colocado para, o propósito de Deus era colocar o homem como a cabeça, ou cabeça da criação visível, e dar ao homem a autoridade do seu reino sobre toda a criação visível. Mas o homem perdeu esse direito. Mas agora Cristo, na sua vida, ele restabeleceu plenamente esse direito e essa posição para o homem. E como ele o fez? Se tornando o homem segundo o coração de Deus. Você lembra que quando falamos dos reis de Israel, os primeiros reis, Davi e Saúl e Davi, nós explicamos que o fundamento para o reino era o caráter. E como o grande fracasso de Saúl foi por causa da sua falta de caráter. Ele recebeu a unção, mas não tinha o caráter para que essa unção pudesse realmente produzir fruto nele. O poder não podia ficar muito tempo nele, porque a vida dele não era coincidente com essa unção. E finalmente a unção o abandonou. Mas agora Deus achou Davi, o varão conforme ao coração de Deus. E então a unção de Deus veio sobre Davi e permaneceu nele.
Mas Davi também não era um homem perfeito, segundo o coração de Deus. Ele era ainda um pecador. E houve pecados terríveis na sua vida. Tanto assim que ele cometeu assassinato, adultério e muita outra coisa. Mentiu. Mas mesmo assim, ele foi perdoado. Mas o grande temor de Davi, lembra, era perder a unção do Espírito Santo. Porque ele sabia quão preciosa e quão essencial era essa unção do Espírito na sua vida. Mas agora vem o Senhor Jesus, o homem perfeito, segundo o coração de Deus. O princípio de uma nova humanidade. Você lembra que a dinastia dos reis sumiu? E nunca mais houve um rei davídico. E os judeus voltaram a sua vista para o futuro, esperando a vinda daquele rei, segundo a dinastia de Davi, mas que seria o rei perfeito, porque a dinastia dos reis falhou totalmente no Israel. Então o profeta Isaías escreveu o seguinte, Isaías capítulo 11, do tronco de Jessé sairá um rebento. Preste atenção aqui. Do tronco de Jessé sairá um rebento. E das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Lembre que essa é a característica dos reis dados por Deus a Israel. É um rei ungido pelo Espírito de Deus. Mas olha o que está falando aqui. O tronco de Jessé refere-se ao pai de Davi. O pai de Davi era Jessé. Mas o profeta está olhando para a dinastia dos reis, profeticamente. Olhando para a dinastia dos reis davídicos, os descendentes de Davi. E ele está vendo que essa dinastia está morta. É um tronco seco. Não tem mais vida. A dinastia dos reis está morta. Não tem mais vida. Está seca. Não tem mais capacidade de produzir vida. E essa dinastia dos reis não só representa a dinastia dos reis de Israel, mas de alguma maneira representa a condição de toda a humanidade. Toda a humanidade é como um tronco seco, que não tem poder nem capacidade de produzir nada novo. Assim éramos todos, assim era a nossa raça caída. Mas o profeta está olhando para o futuro e diz, olha que coisa maravilhosa. Desse tronco seco, sem vida, sairá um rebento. Um novo começo, um novo princípio. Um rebento. E desse rebento começará tudo de novo. A dinastia dos reis será restabelecida. Porque um rebento sairá daquele tronco seco. Assim é a humanidade nossa. É um tronco seco e sem vida. Mas aquele verbo se fez carne. Assumiu a nossa natureza humana. E daí começou tudo de novo. Uma nova criação. Um novo começo. Uma nova humanidade em Cristo Jesus. Mas não totalmente nova, porque é tomada da antiga natureza e renovada na encarnação de Cristo. E agora sim se diz, sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Mas as diferenças de todos nós, e existe aqui uma grande diferença entre Cristo e nós, o Senhor e nós, é que todos nós, não todos nós, vamos passar antes para os reis de Israel. Eles receberam uma porção, uma medida muito específica do Espírito para a tarefa que Deus lhes tinha dado, reinar sobre Israel. Mas a moradia, a permanência do Espírito sobre eles era temporal. O Espírito morava neles e logo o Espírito ia. Nunca achava o Espírito uma morada permanente nesse mundo. Mas veja agora a diferença. Aquele que vai vir, aquele renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E diz que não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará ao perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Esse é o Espírito que repousará sobre ele. Então, a diferença de todos nós, o Senhor Jesus foi ungido com a plenitude do Espírito Santo de Deus. E o Espírito lhe ensinou todas as coisas. Ele é um homem que caminhou na vida do Espírito ao longo de toda a sua jornada.
Os reis de Israel recebiam uma medida temporal do Espírito, mas Cristo, ele foi ungido pelo Espírito em plenitude desde o momento da sua conceição no ventre da sua mãe. E daí para frente, ele sempre andou no Espírito Santo de Deus. O Espírito lhe ensinou. Diz que a Escritura que ele lhe ensinou todas as coisas. É o espírito de sabedoria, de entendimento, o espírito de conselho, de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E esse espírito lhe ensinou a viver e a caminhar no temor do Senhor. Então, Cristo é o homem que recebe a plena unção do Espírito de Deus. E depois, vamos a ir agora ao Novo Testamento, o que nós já limos na profecia de Isaías 61. Agora vamos ler no Novo Testamento. Em Mateus, capítulo 3, no capítulo 3, nós temos o testemunho de, primeiramente, João o Batista. Capítulo 3, versículo 11. Agora João, que é o último dos profetas e o maior dos profetas, está introduzindo, apresentando ao Messias, ao Cristo. Ele era o precursor. E fala assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Presta atenção a isto, porque isto é maravilhoso a respeito do Senhor Jesus. No tempo antigo, no tempo todo da história de Israel, o Espírito Santo era dado a algumas pessoas muito específicas. Era o privilégio de muito poucas pessoas receber a unção do Espírito Santo. Realmente era o privilégio dos reis de Israel. E alguns profetas, logicamente os profetas, e alguns sacerdotes, os sumos sacerdotes. E mais ninguém. Todo o povo estava excluído daquela unção. É por isso que as pessoas olhavam para o rei. Ele é ungido de Deus. E as pessoas seguiam o liderazgo dos reis, porque eles sabiam que o Espírito estava com ele, e estava ensinando eles, estava capacitando. Essa não era uma experiência comum ao todo o povo. Era uma experiência muito individual e muito específica. O privilégio dos reis e poucas pessoas em Israel, ao longo de toda a história de Israel. Mas, além disso, aqueles que tinham aquela unção, a tinham numa medida específica para eles. Mas aquele que, diz João, aquele que está vindo agora, ele não simplesmente tem uma medida daquele Espírito. Ele está cheio do Espírito Santo de Deus. E tem tanta abundância, ele está tão cheio do Espírito, que ele não só ele está cheio, mas ele tem o poder de dar o Espírito de Deus, de batizar o Espírito Santo de Deus a quem ele quiser. Ele é aquele que dá o Espírito Santo de Deus. Ele está investido não só para ele, mas tem o poder de investir a todos com o Espírito Santo de Deus. Imaginem quão grande deve ser. Quão grande. Por isso João diz: eu não sou digno de desatar a sandália. Isso era o trabalho dos escravos. O escravo era a pessoa mais mínima na escala social. O menor de todos era o escravo. Sabe qual era o trabalho do escravo? Quando o dono, o amo, chegava na casa, o escravo se inclinava e desatava as sandálias e limpava os pés do seu amo. Esse era o trabalho mais ruim que podia ser feito. E João diz: esse que vem depois de mim é tão grande que eu não sou digno nem sequer de encurvar os seus pés, como o pior e o mais mínimo dos escravos. Ele batizará com o Espírito Santo e fogo. Esse é o Senhor Jesus. Então nós continuamos a ler e diz assim, versículo 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim.
Mas Jesus lhe respondeu: deixe, por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pombo, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Os céus se abriram. Você lembra que os céus estavam fechados? Desde a fundação do mundo, os céus estavam fechados. Os céus estavam fechados sobre a terra. O reino de Deus estava escondido desde a fundação do mundo. Mas agora o Espírito de Deus veio sobre ele. E ele foi investido, foi ungido com a plenitude do Espírito. E a voz do céu que veio, desde o céu que veio, disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Essa expressão aqui é uma cita de Isaías, capítulo 42, Isaías 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Eis aqui o meu servo. Lembra as palavras aí no Novo Testamento? O Pai falando desde o céu, fala assim: este é o meu filho amado. Aqui a profecia diz: este é o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. As mesmas palavras que o Pai fala sobre o Filho aí no batismo, em quem a minha alma se compraz. E por causa disso diz assim: pus sobre ele o meu Espírito, ele promulgará o direito para os gentios. Irmãos, o que significa tudo isso? Lembra que Deus, o propósito de Deus era dar autoridade ao homem para governar e expressar o reino de Deus sobre a terra? Mas o homem perdeu esse direito. A vinda do Espírito Santo sobre Jesus é um momento em que ele é investido com a autoridade do céu para representar o reino de Deus sobre a terra. É a plenitude do Espírito. Lembre que o Espírito é o que capacitava os reis para reinar segundo Deus, para expressar a autoridade e o poder de Deus. E Jesus, como o homem perfeito que ele era, ele então agora é ungido com a plenitude do Espírito. Assim como os antigos reis eram ungidos, agora ele, o Cristo, o Messias, recebe a unção de Deus, a plenitude dessa unção, para então começar a expressar a plenitude do reino de Deus sobre a terra. Ele é o rei segundo Deus, o verdadeiro rei. Todos os outros reis não eram mais que figuras daquele que ia vir. E esse que iria vir, agora venho. E o Espírito de Deus, a unção de Deus, desceu sobre ele. Como aqueles antigos reis, só que aqui não é simplesmente uma medida temporal da unção, mas aqui o que ele recebe é a plenitude daquela unção. Aquela pomba que desce sobre ele. Você lembra a história da arca de Noé? Quando o dilúvio passou, então Noé abriu a porta da arca, diz a Escritura, e enviou uma pomba. Mas a pomba voltou, porque não achou um lugar onde pousar. O Espírito de Deus foi enviado por Deus muitas vezes ao mundo, mas sempre teve que voltar, porque nunca achou uma morada, uma casa, uma habitação permanente. Mas agora a pomba desceu do céu e pousou sobre Jesus, porque agora sim ele tinha achado o homem segundo o coração de Deus. E agora sim, o reino de Deus podia descer e se estabelecer nele e através dele na terra. Então ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. E agora sim, ele restaurou, recuperou, restabeleceu o lugar do homem no propósito eterno de Deus. Ele agora era, como homem, quanto homem, aquele elo que une o céu e a terra. Sobre ele, o céu já não estava mais fechado. Agora o céu tinha descido até a terra, e agora novamente nele, o céu e a terra
estavam reunidos e unidos. Não é isso maravilhoso? Cristo é o elo que une o céu e a terra. Cristo, em Cristo, o céu está, sobre Cristo, os céus estão abertos. Por isso ele disse para Natanael, Natanael, de agora em diante verás o céu aberto. Agora o céu não está mais fechado. Agora a presença imediata de Deus se faz disponível para os homens. Agora os homens podem vir à presença imediata de Deus. Agora a presença de Deus, a autoridade de Deus, o governo de Deus se faz presente no mundo. O reino de Deus chegou. É por isso que quando Cristo começou a pregar, imediatamente depois que ele foi batizado, quais foram as suas primeiras palavras? Lembra você quais foram? Arrependei-vos, por quê? Porque é chegado o reino de Deus. Esse é o grande anúncio do Senhor Jesus. É chegado o reino de Deus. Glória ao Senhor. Mas sabe o que isso significa para o diabo? Agora vamos ver a parte contrária. O que significa para o diabo essas palavras? É chegado o reino de Deus. Isso significa que o reino das trevas, o reino do diabo, não tem mais lugar nesse mundo. Então, Cristo não somente venceu o diabo ao tirar dele o direito legal sobre a cruz e ao acabar com seu poder sobre o homem na cruz, mas ele também venceu o diabo porque ele foi investido pelo Espírito Santo e foi restabelecido nele o lugar do homem como cabeça da criação visível. E então ele começou a exercer essa autoridade do céu, no poder do Espírito Santo, para desfazer todas as obras do diabo. Ele não só acabou com o poder e a autoridade do diabo, ele também acabou com as obras do diabo. Não é isso maravilhoso? É isso que ele fez no poder do Espírito Santo de Deus. Por isso, quando você abre a Escritura, você pode ver o Senhor atuando naquele poder, indo de lugar em lugar, de local em local. Ele nunca cansado, sem parar, sem se deter, continuando. E ele percorria todas as cidades e aldeias. E o que ele fazia? Ele ia destruindo as obras do diabo, trazendo o reino de Deus aos homens. Amém? Esse poder do diabo, agora vamos tentar entender melhor isso. O poder do diabo sobre a humanidade, ou os efeitos da opressão maligna sobre a humanidade, segundo a Escritura, se mostra em três dimensões, em três aspectos da humanidade. Quer dizer, existem três aspectos da obra do diabo, destrutiva do diabo, sobre o homem. O primeiro que nós já consideramos é a tentação e o pecado. O diabo é o tentador. O diabo é aquele que tenta, seduz e leva as pessoas cativas sob o poder do pecado. Porque, tendo as pessoas cativas sob o poder do pecado, ele tem as pessoas cativas do seu poder. Então ele é o grande tentador. E os demônios e as potestades que trabalham para ele, junto com ele, as suas ordens, eles fazem isso, tentam os homens, por aqui, por lá, e os arrastam para colocá-los sob o poder do pecado. Quantas pessoas no mundo vivem dominadas pelo poder do pecado? Pecados terríveis, que até envergonham eles. Eles até sentem muita vergonha pelas coisas que eles fazem, mas não conseguem parar de fazê-las. E então a culpa consome os seus corações. Ou pior ainda, a sua consciência fica finalmente apagada. E estão totalmente sob o poder do diabo. O diabo tem o poder de tentar aos homens. E Cristo venceu ao diabo quando ele venceu toda forma de tentação. É o primeiro. O segundo, o diabo oprime a humanidade através da enfermidade. Você vai achar isto, talvez não é muito, você não tinha registrado na sua mente esse aspecto, mas a Escritura diz claramente que o diabo oprime o mundo através da doença e a enfermidade. Não quer dizer que todas as doenças e as enfermidades vêm do diabo. Não quer dizer isso. A enfermidade pode ter uma causa natural. Muitas enfermidades, a maioria das enfermidades, das doenças, tem uma causa natural. Estão causadas por micro-organismos,
situações que podem ser explicadas biológica ou fisicamente. Outras enfermidades têm causas emocionais. Hoje em dia, os cientistas sabem cada vez mais que muitas doenças são causadas ou ao menos reforçadas por situações emocionais. E outras doenças realmente têm causas demoníacas. No mínimo, na Escritura existem 2 pessoas doentes que o Senhor curou, que estavam doentes por causa de poderes demoníacos nelas. Mas como seja, qualquer seja a causa, o diabo usa a enfermidade, usa a doença e a enfermidade para oprimir ao homem, para trazer sofrimento e opressão à vida dos homens. Porque no final, a causa da enfermidade é o pecado. Se o homem não tivesse pecado, não existiria a doença, a enfermidade no mundo. Foi o pecado que introduziu a enfermidade no mundo. E através da enfermidade, a morte. Então, a enfermidade é uma expressão do poder do diabo no mundo. E também a morte, logicamente, é a maior manifestação do poder do diabo no mundo. É por isso que diz que ele era aquele que tinha, diz Hebreus, o império da morte. Então o diabo tem poder de oprimir o mundo através da tentação, a doença, a enfermidade e através e aqui aí falamos de doenças não só físicas, sino mentais, todo tipo de doenças, enfermidades. E ele tem poder, logicamente, de oprimir o mundo através da morte e do temor da morte. O diabo também oprime o mundo e escraviza o mundo através da possessão demoníaca. O diabo tem o poder de possuir, de afligir, de influenciar e até possuir as pessoas desse mundo e oprimi-las através da possessão demoníaca. Essa também é uma forma terrível de opressão e do poder do diabo no mundo. Quando você começa a ver o ministério do Senhor sob a unção do Espírito Santo, você vê que ele vai diretamente a esses 3 aspectos. Ele, primeiramente, é aquele que perdoa os pecados. Ele anuncia o evangelho do perdão dos pecados. Porque quando os pecados são perdoados, o diabo perde a base de sustentação para oprimir a vida humana. O segundo, o Senhor curava os enfermos. E a cura dos enfermos não era simplesmente uma questão de ocasional. Mas você pode ver que ao longo de todo o ministério do Senhor, ele foi curando os enfermos, os doentes. E quando ele enviou seus discípulos a pregar o evangelho, no princípio, os apóstolos primeiro, aqueles 70 que ele enviou depois a pregar o evangelho do reino de Deus, você pode ver que sempre que o evangelho do reino de Deus era pregado, incluía curai os enfermos e expulsai os demônios. Porque claramente isso significava a vinda do reino de Deus e era o fim do poder do diabo sobre a vida humana. Cada vez que um enfermo era curado, cada vez que um demônio era expulso, isso significava que o reino de Deus tinha chegado até esse homem ou até essa mulher. Amém? É bom que nós entendamos isso. Então, a vinda do reino de Deus significa a manifestação nele do poder do Espírito Santo de Deus para terminar, para destruir as obras do diabo. É por isso que o Senhor falou assim. Quando eles falavam, os judeus, vendo os milagres que ele fazia, os judeus diziam, mas por Belzebu, o príncipe dos demônios, o maioral dos demônios, ele expulsa os demônios. E o Senhor falou assim, não. Mas se eu, pelo Espírito de Deus, pelo dedo de Deus, eu jogo fora os demônios, então realmente, certamente, o reino de Deus tem chegado até vós. Amém? Isso é um sinal da chegada do reino de Deus. Isso é um grande sinal de que ele é o Messias ungido por Deus. Quando os profetas falavam da vinda do Messias, eles anunciavam que os sinais que autenticariam que ele era verdadeiramente o Messias, era justamente isso. Os cegos viriam, os coxos andariam, os mortos seriam ressuscitados. Quando João o Batista enviou, depois quando
ele estava na cárcere, na cadeia, e ele teve dívidas sobre realmente se Jesus era aquele que era realmente o Messias. Ele enviou as pessoas a perguntar: és tu aquele que tinha que vir? E ele não respondeu sim ou não. Ele diz: vai e fala para João. Então, o que fala? Os cegos vêm. E então mostrou os sinais, as curas, as sanidades que ele fazia como sinal de que ele era realmente o Messias. Porque esse é o sinal da vinda do reino de Deus. Amém? E quando o evangelho começou a ser pregado depois às nações, nos primeiros séculos, no primeiro, segundo século, você vai descobrir que esses sinais sempre foram acompanhando o anúncio da vinda do reino de Deus. Paulo diz, por exemplo, para os coríntios e para os romanos, diz: o evangelho, quando eu preguei o evangelho, não só o preguei com palavras, senão com demonstração do Espírito e de poder. Porque é o poder de Deus vindo para terminar com as obras do diabo. Amém? É a unção de Cristo. E, finalmente, o Senhor Jesus venceu o diabo porque ele trouxe a verdade de Deus para o homem. Você sabe que o diabo, o grande poder, o primeiro poder do diabo, está na mentira. Ele é o pai da mentira. E ele engana ao mundo inteiro. E então é através da mentira, diferentes formas de mentira, sutis, muitas mentiras que ele tem enganado ao mundo inteiro. Mas o Senhor é a verdade. E frente à revelação da verdade, que é Ele, então a mentira do diabo perde todo o seu poder. E então o Senhor é a verdade que acaba com a mentira do diabo. Muito bem, voltemos aí agora a Apocalipse 12. Nós temos aqui o filho varão. Nós falamos que, primeiramente, representa o Senhor Jesus. Mas nós temos que entender a seguir o seguinte: que esse filho varão, aqui em Apocalipse 12, não representa apenas ao Senhor Jesus. Mas, no segundo lugar, representa a descendência da igreja. No sentido de Israel, é o primeiro dos vencedores. Mas agora, ele representa também aqueles que nascem e que são a descendência da igreja. Para nós entendermos isso melhor, você pode ver que nos primeiros capítulos de Apocalipse existem 7 cartas enviadas a 7 igrejas. Todas essas cartas terminam com a mesma expressão. Essas cartas nos mostram o propósito do livro de Apocalipse, um dos grandes propósitos do livro. No final de cada carta aparece a seguinte expressão. Por exemplo, capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Depois, se você lê a segunda carta aqui, Esmirna, versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor. E assim, continua em todas as cartas. Todas as cartas têm essa expressão final, ao vencedor. Todas elas falam para aqueles que estão chamados a vencer. Em outras palavras, um dos grandes propósitos do livro é a procura de Deus, do Espírito, daqueles que são vencedores. O Espírito está buscando aos vencedores. E através do livro, o Espírito está anunciando o propósito de Deus de levantar essa companhia de vencedores. E o que significam esses vencedores? Os vencedores são aqueles que vencem juntamente com Cristo. Cristo já venceu, mas aqueles que vencem na vitória de Cristo, aqueles que se apropriam plenamente da sua vitória, do seu triunfo, eles são vencedores juntamente com Cristo. E o Evangelho e o livro de Apocalipse está na busca daqueles vencedores, aqueles que são chamados a vencer. Então é um grande chamado do Espírito ao longo da série, até o final do tempo, para aqueles vencedores, aqueles que são chamados a vencer juntamente com Cristo. E nós já sabemos, estamos vendo agora, que a vitória de Cristo significou uma vitória total sobre os poderes das trevas para estabelecer
o reino de Deus e restabelecer ao homem ao propósito eterno de Deus. E colocar o homem no lugar de governo, de autoridade e de senhorio que Deus preparou para o homem desde o princípio. Cristo já venceu, Ele é o primeiro, Ele é o precursor, Ele já subiu por acima de todos os céus e Ele já foi coroado como Rei e Senhor sobre todas as coisas. E Ele já está no centro de tudo. Então, o Cordeiro já abriu os selos, Ele já pegou o livro, já tomou o livro da mão direita do Pai e agora Ele está levando o propósito eterno de Deus à sua consumação. Mas para levar o propósito de Deus à sua consumação, Ele precisa edificar a sua igreja. Ele falou assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Assim como o inferno não prevaleceu contra o diabo, contra Cristo, assim também o inferno não vai prevalecer contra a igreja. Mas assim como Cristo teve que enfrentar a batalha e triunfou naquela batalha, assim também nós somos chamados a enfrentar a batalha e a vencer, e sermos mais do que vencedores nessa batalha. Uma das coisas que a igreja tem de ignorar é que a igreja é formada num tempo de batalha e através dessa mesma batalha. A igreja vai ser formada e levada até a glória por meio da batalha, por meio da batalha contra os poderes das trevas. Essa é a mensagem do livro de Apocalipse. Mas a mensagem é: nós não temos que temer nada, porque a nossa vitória é totalmente segura. Nós já temos a vitória em Cristo. Nós não batalhamos para vencer, mas batalhamos porque já Cristo venceu por nós e em nós. Aleluia! Essa batalha tem que acontecer. Por isso, então, no capítulo 7, agora veja, presta atenção aqui. Depois do sexto selo, no final do sexto selo existe uma grande pergunta. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Ou, como diz outra tradução, quem poderá se sustentar em pé naquele dia? E a resposta vem a seguir, a continuação, capítulo 7, versículo 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. E então começa a contar que 12.000 de cada tribo. Essa é uma das passagens mais enigmáticas da Bíblia, no livro de Apocalipse, e tem produzido muita controvérsia ao longo do tempo. Mas eu gostaria que nós olharmos para essa passagem dentro do contexto que estamos estudando no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é o chamado aos vencedores. Por quê? Porque quando você lê as cartas do Senhor às 7 igrejas, você descobre que a igreja tem caído muito por debaixo do nível espiritual dela no princípio. Das 7 igrejas que são mencionadas aí, 5 aparecem reprovadas. Apenas 2 são aprovadas pelo Senhor. E 7 estão numa condição muito baixa aos olhos de Deus, espiritualmente falando. E ao menos uma ou 2 delas estão totalmente rejeitadas aos olhos de Deus. Então, a resposta de Deus para essa condição, a condição geral da cristandade, como que Deus vai finalmente cumprir seu propósito eterno? Se quando nós olhamos para a história, desde o momento em que Cristo veio, estabeleceu, começou a história da igreja até hoje, nós podemos ver tanto fracasso na história da igreja. Como poderia o Senhor cumprir o seu propósito? Então a resposta de Deus é que no tempo final, Ele chama essa companhia de vencedores. Ele vai levantar uma companhia de pessoas que vão realmente cumprir e desenvolver o seu propósito nesse mundo.
Então aqui nós temos o chamado. Eu penso que esse capítulo 7, aquele número que aparece aí, está tomado do livro de Números, o sentido da passagem. Quando Moisés saiu junto com os israelitas, saíram juntos no Êxodo, logo vem o seguinte, veja o capítulo 1 de Números. O Senhor manda Moisés fazer um censo. Versículo 2. Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa do seu país, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça. Agora veja qual que é o critério, o padrão para contar, o que deve ser contado. Diz, versículo 3, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair, presta atenção aqui, quem deviam ser contados em Israel? Apenas aqueles que são capazes de sair à guerra em Israel. E esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Você sabe que Deus não permitia fazer censos em Israel. Quando Davi quis fazer um censo, o que aconteceu? Houve um grande juízo de Deus sobre ele e sobre a nação, porque não era permitido contar o número dos filhos de Israel. E não era permitido, por quê? Porque na promessa de Deus para Abraão era, os teus filhos serão como a areia que está na beira do mar, como as estrelas do céu, sem número. E por isso não era permitido contar o número. Mas aqui aparece um censo, e os filhos de Israel são contados. Porque na Escritura, em Números, se nos mostra, como princípio, que sim existe um número que pode ser contado aos olhos de Deus. Qual? Aqueles que são contados, separados para ir à guerra. Eles podiam ser contados e de fato foram contados. E de cada tribo foi contado um número. Quais? Os que tinham 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. Nem todos eram capazes, todos eram parte do povo, mas apenas um grupo era capaz de ir para a guerra e pelejar as batalhas de Israel. E então o censo se tomava daqueles que apenas podiam sair à guerra. O censo, então, na Escritura, no Velho Testamento, sempre era o censo para sair à guerra. O propósito do censo era contar aqueles que eram separados para sair à guerra. Se você vê o livro de Apocalipse, então, você vai ver uma grande guerra que se está preparando. É a batalha final pelo estabelecimento do reino de Deus. E então Deus chama aqueles que são contados, separados, para ir à guerra, para enfrentar o dragão e para vencer ao dragão, para que os reinos deste mundo sejam finalmente do Senhor e do seu Cristo. Amém? E aí você tem um censo. São 144 mil. É um número simbólico. Presta atenção aqui também, porque acho que isso é importante. Eles são 144 mil. Eu creio que não quer dizer literalmente que são 144 mil pessoas. O que quer dizer aqui, como em todo Apocalipse, é um número simbólico. Todos os números do livro de Apocalipse são simbólicos. Têm significado espiritual. O número 144 mil está composto do seguinte: é 12 por 1000. 12 por 12 por 1000. Esse é o número. E esse número dá como resultado 144 mil. 12 porque 12 é o número do povo de Deus. E como o povo de Deus, no total, na soma total de toda a história, está constituído por os crentes do Velho Testamento e os crentes do Novo Testamento, então o número total dos vencedores é 12 por 12. Velho e Novo Testamento. Mas acrescenta o número 1000. O que significa o número 1000? O 1000, no livro de Apocalipse, representa a plenitude do reino de Deus. Porque no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 4, diz assim: vi também tronos. E isso nos fala de reino. Aqui nós temos o reino chamado do milênio. E neste sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. A autoridade de julgar.
Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo, quanto? 1000 anos. Aqui nós temos finalmente a consumação plena do reino de Deus na igreja. E essa consumação é de 1000 anos. De maneira que 1000 é o número da plenitude do reino de Deus. Por isso são 144.000. Isso nos fala que o propósito deles, a razão da existência deles, é estabelecer a plenitude, através dele, a plenitude do reino de Deus sobre a terra. E isso significa a derrota final e completa de Satanás, o diabo. Então, eles são preparados para a batalha. No capítulo 12, aparecem novamente. Mas agora com outra forma, outro símbolo. O símbolo do filho varão. Esse filho varão, novamente, é aquela companhia dos chamados para vencer e estabelecer e reter a vitória de Cristo. E agora eles enfrentam o grande dragão. O filho foi arrebatado para Deus e até o seu trono. O que acontece então? Agora veja capítulo 12, versículo 7. Houve peleja no céu. Você lembra que Paulo diz que a nossa batalha, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Ela não é contra pessoas de carne e sangue, não é contra pessoas, contra homens e mulheres físicos desse mundo. Nós não lutamos contra eles. A nossa luta, na verdade, é pelas almas deles. O que nós buscamos é arrebatar as suas vidas, as suas almas, do poder da morte, do poder do inferno, do poder do diabo, do poder do pecado. Então a nossa luta não é contra as pessoas. E nunca devemos esquecer isso. Nós não temos uma luta pelo poder, pelo controle das pessoas deste mundo. A nossa luta, diz Paulo, é contra principados, potestades, hostes espirituais de maldade nas regiões celestes. É uma luta que acontece nas regiões celestes. Isso quer dizer nas regiões onde Satanás governa e domina e habita para oprimir a raça humana. Nessas regiões celestiais, produto da aparição do filho varão na história, olha o que acontece. O que produz a aparição do filho varão na história? Lembre, Deus está buscando a aparição desse filho varão. O propósito da igreja é trazer à história do mundo o filho varão. Porque o propósito da igreja é produzir filhos maduros para Deus. A igreja não existe simplesmente para ser uma grande multidão de pessoas salvas pelo sangue de Cristo. Glória a Deus por isso. Mas esse não é o propósito final da igreja. A igreja foi estabelecida por Deus para que nela fossem formados aqueles filhos maduros que serão levados à glória para reinar juntamente com Cristo. Para que através deles se cumpra o propósito de Deus de ter um homem segundo a sua imagem e que encarne e expresse seu reino e autoridade. Reinar juntamente com Cristo. O propósito dos vencedores é esse. E então, o filho varão, a aparição do filho varão na história significa que finalmente a igreja alcança, realiza o seu propósito. A igreja finalmente dá à luz aqueles filhos maduros de Deus. Num sentido, parecem como duas coisas diferentes, mas na verdade a igreja e o filho são a mesma coisa, vistas desde dois pontos de vista diferentes. E então, o efeito da aparição do filho varão é o seguinte, versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no seu lugar, o lugar deles. E foi expulso o grande dragão. A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim. Foi atirado para a terra. E com ele os seus anjos. Satanás, produto da aparição do filho varão, perdeu o seu lugar de domínio, de influência, de poder sobre o mundo. Essa é a consequência.
da aparição do Filho varão. Nós podemos ver uma pequena luz sobre isso no Novo Testamento, sobre como isso acontece. Veja comigo o capítulo 10 de Lucas, versículo 1. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E agora veja, ele dá instruções para aqueles 70. E versículo 8. Veja o que ele diz para eles. Quando entrardes numa cidade, e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. E agora veja o versículo 9. Curai os enfermos. Você lembra que curar os enfermos é um grande sinal da chegada do reino de Deus e do fim do poder do diabo? Esse é o significado. Curai os enfermos, que nele houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. E eles foram enviados e foram fazer isso. Agora veja o versículo 17. Então regressaram os 70. Agora eles regressam daquela missão, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Qual que foi o resultado deles? Os próprios demônios se nos submetem no teu nome. Eles experimentaram o poder do reino de Deus quando eles pregavam e anunciavam a vinda do reino de Deus. Os enfermos eram curados e os demônios saíam e fugiam na presença do reino de Deus neles. Na presença da unção do Senhor neles. Veja agora o versículo 18. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Lembra o que diz aí agora, quando aparece o filho varão? Satanás também é jogado fora do céu e cai do céu para a terra. Isso significa que Satanás perde o seu lugar de potestade e domínio sobre o mundo. E isso é o resultado da ação da igreja anunciando e manifestando o reino de Deus. Quando a igreja prega, anuncia o reino de Deus, no poder do Espírito de Deus, então Satanás cai do céu para a terra e perde seu lugar de domínio. Por isso diz assim: eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Irmão amado, escute essas palavras aqui, porque esta autoridade que Cristo deu para a sua igreja, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Glória ao Senhor Jesus. Porque a unção que ele recebeu, ele a deu. Deu a unção, a mesma unção dele, ele a deu para a igreja. A mesma plena autoridade que ele recebeu de Deus para trazer o reino de Deus e manifestar o poder e a autoridade do reino de Deus no poder do Espírito Santo de Deus e desfazer as obras do diabo. Essa mesma autoridade, esse mesmo poder, ele deu para a igreja quando derramou sobre a igreja o Santo Espírito de Deus. Irmão amado, nós precisamos entender isso. O apóstolo João diz assim: nós temos a unção do Santo. A unção que a igreja recebeu é a mesma unção da sua cabeça. No Salmo 133 nos fala da unção que recebe o sumo sacerdote. E corre, desce a cabeça até a barba e passa até o borde das suas vestes. Nos fala da mesma unção que cobre primeiro a cabeça, agora também cobre todo o seu corpo. Assim é o Espírito que ele derramou. Essa unção que ele recebeu, na sua exaltação, quando ele subiu por acima de todos os céus e foi coroado, a primeira coisa que ele fez foi derramar o Espírito Santo de Deus para ungir a sua igreja com a sua mesma própria unção. Nós somos ungidos nele. Amém?
É por isso que nós hoje não podemos chamar ninguém de ungido. Por aí é uma teologia que anda por aí, algum ensino entre a cristandade, e falam dos ungidos do Senhor. Esse, irmãos, é um grande erro. Apenas existe um ungido aos olhos de Deus, porque a palavra ungido é o Cristo, o Messias, e existe apenas um Messias, um Cristo, e é o Senhor Jesus Cristo. Mas da sua plenitude, diz João, tomamos todos. Da plenitude da sua unção, todos nós recebemos uma medida da plenitude da sua unção. Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. E nesse poder, nessa autoridade, Ele nos enviou e nos diz: eis aí vos dei autoridade. Irmãos, amados, quando Ele nos deu autoridade? Quando recebemos essa autoridade? Quando Ele nos deu seu Espírito Santo. Quando Ele deu o Espírito Santo, assim como quando Ele recebeu o Espírito Santo, foi ungido com autoridade, porque diz a Escritura, lembra o que lemos aí em Atos? Como Deus ungiu com o Espírito Santo e poder a Jesus de Nazaré, e assim então ele andou fazendo bens e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Assim também nós recebemos a unção para fazer as obras de Deus e acabar com o poder do diabo no mundo. Estamos fazendo isso. Estamos atuando, caminhando no poder, na autoridade do reino de Deus. Terminando com as obras do diabo. Trazendo o reino de Deus para o mundo. É isso que fala a Escritura sobre o filho varão. Então, meus irmãos, vamos terminar por aqui. Eu queria deixar esta palavra com os irmãos. Eu creio que essa palavra é muito rica e tem muito mais a dizer. Infelizmente, sempre nosso tempo é muito breve. Temos pouco tempo para tratar esses assuntos, são muito importantes. Mas se eu puder ao menos deixar no coração dos irmãos a percepção de que existe um chamamento muito alto que a igreja deve cumprir no final dos tempos. A igreja está chamada a encarnar e expressar a sua cabeça sobre a terra. E assim como Cristo venceu, e assim como Cristo trouxe a vitória do reino de Deus sobre o mundo, a igreja está chamada a vencer na vitória de Cristo e no poder de Cristo os poderes das trevas e os poderes do diabo, para que venha finalmente e se estabeleça o reino de Deus. Por isso diz Apocalipse 12 que no final de tudo, daquela confrontação, quando o diabo é jogado para a terra, produto da aparição do filho varão e da ação do filho varão, diz o versículo 10, e aí termina, olha, então ouvi grande voz do céu, proclamando. Lembra o que diz o anjo na sétima trombeta? O que se diz na sétima trombeta? Nos dias da voz do anjo da sétima trombeta, quando o anjo tocar a sétima trombeta, o mistério de Deus se consumará. E o que significa isso? Quando o anjo tocou a sétima trombeta, os reinos do mundo têm vindo a ser do Senhor e do seu Cristo. Mas agora nós estamos vendo o quadro de como isso vai acontecer realmente. Como é que os reinos do mundo vão vir a estar sujeitos ao Senhor e ao seu Cristo. E virá finalmente o reino de Deus. E aqui diz que quando o filho varão sube para o trono, no versículo 10, então se diz assim, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Esse é o momento. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. É assim que vem o reino e a autoridade de Deus e do seu Cristo ao mundo. Amém? E essa obra que a igreja está chamada a fazer, a realizar no tempo do fim. Amém? Essa maneira que a igreja prepara o caminho para a volta do Senhor, para a vinda do Senhor a reinar nesse mundo. Tem muito mais para dizer nesse ponto, mas eu queria deixar mais ou menos um panorama sobre a importância destas coisas aos olhos de Deus. Vamos orar ao Senhor. Amado Pai Celestial,
nós venimos à tua presença, no nome do teu Filho Jesus, para que o teu Espírito possa falar profundamente aos nossos corações e possa nos convencer da verdade destas coisas. Não é simples, não é suficiente que nós possamos ouvir estas coisas, mas precisamos que o Espírito realmente nos convença delas, no profundo do coração. Que Ele possa realmente dar testemunho da verdade destas coisas no coração. E que Ele possa nos levantar para sermos aquela companhia que vai dar a batalha final pelo reino de Deus. Oh Senhor, quão maravilhoso é sabermos que a batalha é uma batalha segura, que a vitória está nas nossas mãos, porque o grande vencedor que é Cristo está em nós e conosco. E Ele já venceu plena e definitivamente essa batalha. Agora não simplesmente caminhamos nas suas pisadas vitoriosas, caminhamos na sua vitória e vencemos na sua vitória, mas ainda temos que vencer na sua vitória. Nos dá graça, Senhor, para nos levantarmos com o poderoso testemunho do Senhor Jesus no meio das trevas deste mundo, no meio da ação aparentemente tão poderosa do diabo nesse mundo, mas nós sabemos que aquele que está em nós é maior daquele que está no mundo, e que aquele que está em nós já venceu aquele que está no mundo, e portanto nossa vitória sobre o diabo é segura, está certa e é definitiva. Nós simplesmente temos que nos levantar e fazer frente aos poderes das trevas, e elas não poderão nos resistir, porque assim está escrito, que tu nos diste autoridade sobre toda a força do inimigo e nada nos dará. Obrigado, Pai. Que essa palavra entre profundamente no nosso coração. Que a tua igreja se levante com testemunho de Jesus Cristo nesse mundo. O testemunho do seu poder, do seu caráter, da sua glória em nós. No nome de Jesus. Amém.